Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui de volta com mais um vídeo e dessa vez eu vim falar sobre o Diário de Anne Frank. Eu comprei ele por influência do livro A Menina que Roubava Livros. Não tem vídeo aqui no canal desse livro, mas não sei porque, eu acho que quando eu comecei a gravar eu já tinha terminado de ler ele e simplesmente eu não gravei nada. Mas eu comecei a ler o Diário de Anne Frank por influência da Menina que Roubava Livros. Eu tava querendo ler mais livros sobre o que aconteceu com os judeus durante esse tempo que Hitler ficou no poder, né? E bem, tipo, não faça isso, sério. O livro A Menina que Roubava Livros não tem tipo, tem coisas a ver, mas é totalmente diferente se for comparar em alguns aspectos. Porque eu tava querendo saber muito sobre a época que Hitler ficou no poder, por exemplo. Como é que estava a política, como é que estava a economia, como é que as pessoas estavam reagindo àquilo, sabe? E na Menina que Roubava Livros traz mais isso do que no livro Diário de Anne Frank. Porque o Diário de Anne Frank, como o nome dele mesmo já diz, é o diário da judia Anne Frank. Então, bom, ela tinha uma visão mais limitada do que se estava passando do lado de fora. Fora que ela ainda era uma criança quando ela se mudou para lá. No final, ela começa a falar um pouco mais de política. No início também tem, só que é tipo quase escasso. Ela fala mais sobre a moradia, mais sobre o esconderijo, sobre a família dela, o que eles fazem todos os dias, sobre os conflitos que ela tem dentro dessa casa. E você vai percebendo o desenvolvimento dela ao longo dos anos. Isso se trata tanto assim, desenvolvimento psicológico, social, comunicativo, quanto o desenvolvimento em questão de noção da realidade. Porque ela teve um amadurecimento muito rápido se eu for comparar as outras crianças. Ela meio que foi. Ela teve uma imposição sobre ela para que ela amadurecesse muito rápido. E se você pegasse o primeiro dia que ela escreveu o diário e o último dia que ela escreveu, você iria notar, tipo, uma diferença tremenda, sabe? Mas enfim, eu vou mostrar um pouquinho aqui de como é essa edição do livro, que ela é o best-seller ilustrado com fotos autênticas. E ele é assim. Aqui é a Anne Frank. Foi uma das fotos, eu acho que essa aqui foi uma das fotos que ela tem no diário que ela gostou muito. Atrás ele é assim. Tem aqui um breve resumo, que tipo... Então, basicamente, é meio que um resumão de como ela conseguiu esse diário, sabe? E mais ou menos o que ele vai falar. A primeira página, ele já vem assim, que são... É o fundo do diário dela com algumas fotos. Essa página, inclusive, aparece bastante ao longo do livro. Como vocês podem perceber, aqui tem muita marcação, porque tinha muita coisa que eu tava achando importante entre ela e o Peter, entre ela e a mãe dela, os pensamentos que ela tinha, melancolias que ela passava. Então, eu fui anotando, anotando e marcando. Vocês vão perceber bastante marcação. Então, se você é daqueles que tem meio que agonia, me desculpe, mas eu anoto nos meus livros. Aqui tem mais dessas paginazinhas. E aqui tem diversas fotos dela, como vocês podem perceber. E tem uma breve introdução. Eu geralmente não leio isso, não sei porquê, mas simplesmente não leio. E aqui tem um sumário que, tipo, é basicamente cada dia que ela escreveu é uma folha, sabe? E aí, tipo, ao todo são 230 folhas, mas não foram 30 dias que ela escreveu, mas enfim, acho que dá pra vocês entenderem. Daí aqui vem mostrando algumas fotos dos personagens. Por exemplo, aqui é a Anya, que é o pai dela, que é o Otto, a mãe, o Peter. Aqui nós temos a Margot, que é a irmã, e vários outros personagens que eu particularmente considero secundários, porque não me fez muita diferença na história e sei lá. Eu mesmo não consegui decorar todos os nomes, eu ficava bem confusa, inclusive no meio do livro. Mas enfim. Então, a primeira página já vem aqui com uma foto dela. E aqui começa dela contando como é que ela ganhou o diário e tal. Coisas assim mais insignificantes que ela vai contando assim um pouco da vida dela normalmente. Inclusive, quem viu o filme e não leu o livro, tem um spoiler rápido aqui. No livro, não aparece isso no filme, pelo menos eu não lembro se aparecia no filme, mas no livro conta sobre um menino chamado Harry, que eles tiveram meio que uma relação e, tipo, ela era super infantil, super superficial, na minha opinião. Foi uma relação, assim, completamente que eu fiquei, meu Deus, chega! Então, não foi algo que me agradou muito. Eu não vou falar do livro,
tipo, capítulo por capítulo, como eu fiz nos outros. Eu vou falar mais essas coisinhas aqui que eu marquei e que eu achei bastante importante citar. Minha primeira marcação foi uma parte que eu gostei bastante do diário dela, como a forma como ela se expressou, como ela estava naquele dia. Eu achei uma forma assim tão poética, sabe? Que eu preciso ler para vocês. Já te disse muitas vezes que o ambiente aqui depende da nossa disposição, e eu, a esse respeito, estou cada vez mais pior. Podemos aplicar a frase alegria celeste, tristeza mortal. Sinto uma alegria celeste quando me lembro que estou aqui, em comparação a outros judeus. Tristeza mortal invade-me sim, quando ouço contar que a vida lá fora continua. Basicamente foi uma expressão dela pra dizer que, tipo, ela tava feliz por ela ter um lar, ela ter um abrigo, ela ter um lugar pra ficar, ela tá segura, mas ao mesmo tempo ela tava triste porque tinha pessoas fora dali que estavam vivendo e ela estava presa por simplesmente ser uma judia. Essa parte aqui que eu marquei foi algo que eu achei bem interessante porque ela fala um pouco de depressão, ela fala que ela sofre e sofria depressão, apesar dela ser uma garota assim bem nova, mas tipo, é super compreensível esse sentimento dela, essa revolta, porque, mano, imagina você simplesmente ter que ser excluída da sociedade por causa da sua religião. Tipo, é a coisa mais maluca que existe. Tem gente que defende isso. É simplesmente, sabe? Tem algo que ela fala aqui nessa frase também que é muito interessante, que ela fala que o diário para ela é como se fosse um livro de memórias, que foi o que acabou ocorrendo mesmo. O diário dela virou literalmente um livro de memórias, porque é, ela diz muito no livro que ela queria ser uma escritora. Ela queria. Ela não queria ser como a mãe e a irmã dela, ou como a mulherzinha lá que eu esqueci o nome, que também tava na briga com elas. Que ela não queria ser uma dona de casa, que ela não queria ter que prestar obediência ao marido dela, sabe? Ela queria ser livre, ela queria ter sua própria independência e ela queria muito escrever. E, tipo, eu acho que se ela tivesse sobrevivido, ela iria criar grandes histórias. Ela iria ser uma ótima jornalista, ela iria. Nossa, tanta coisa. Tanta coisa. E aqui, já no ano de 1944, eu acho que eles se prenderam em 1942, tipo, foi o ano que eles foram lá pra casa. E aí, 2 anos depois, que é 1944, ela fala exatamente isso aqui. Fui obrigada a refletir mais cedo sobre o mundo e a fazer descobertas de mim mesma, como de um ser humano que deseja ser independente. Acho que é uma coisa assim que eu não vou falar nada, eu quero apenas que vocês reflitam sobre essa frase que ela deixa bem aqui. E nesses marcadores laranjas eu já tava começando a marcar as relações dela com o Peter. Que o Peter é um menino lá, que ela tava em envolvimentozinho. Ela não era exatamente apaixonada por ele. Pelo menos eu senti isso. No início até dava porque, tipo, nossa, ela tem um crush nele. Mas, tipo, do meio pro final dessa história deles, eu senti que ela já não gostava tanto dele. E vocês vão perceber isso no final, quando eu citar o porquê. Mas, sério, eu não senti climinha entre eles. Diferente do que eu vejo muitos vídeos do livro por aí. E no filme também, gente, no filme parece que eles são tipo um super casalzão, sabe? E eu não senti isso. Bem, nessa parte aqui ela tá falando que sente falta de falar com alguém. Eu acho que assim, uma certa carência por, sabe, outras pessoas. E tipo, você pode perceber que ela é bem melancólica enquanto ela tá escrevendo o livro, tipo, em partes que ela fala sobre a vida dela lá dentro, como ela é triste, essas coisas. Tipo, tenho um ar de pessoa feliz, e toda a vida há qualquer tristeza no meu olhar que afugenta o sorriso dos meus lábios. Então, tipo, você já percebe que ela não tava em momentos bons. Também não tem como você estar em momentos bons. Tinha uma parte aqui do livro que eu queria muito, muito ler pra vocês. Que é uma parte assim que me deixou em choque. De uma menina tão nova pensar isso. Isso aqui, pro finalzinho de 1942, ela começa a refletir sobre tudo que tá acontecendo do lado de fora. E aí tem algo que ela fala que é muito interessante, eu super queria mostrar pra vocês. Isso foi em sexta-feira, 9 de outubro de 1942. Gente inocente é presa. Se em qualquer acontece uma sabotagem e não encontra os autores, fuzilam simplesmente alguns dos reféns. Depois publicam as notícias no jornal. E lembra-me que também já fui alemã. Hitler
nos tirou a nacionalidade há muito tempo. Entre aquela espécie de alemães e os judeus existe uma inimizade como não pode haver mais forte em todo o mundo. Então, assim, pode passar batido? Pode parecer uma frase assim, tipo, não, pensamento e tal. Mas, tipo, é tão importante, se você for parar pra refletir, é tão importante falar disso que eu mal consigo explicar direito. Eu acho que, assim, tem que ter um entendimento próprio de cada um, sabe? Porque, tipo, gente, a menina tava com 13 anos e, tipo, ela já tava. Hitler tirou-nos a nacionalidade há muito tempo. Uma menina de 13 anos. Bom, a parte da frente aqui agora é quando ela começa a se relacionar mais com o Peter. Ela se mostra mais alegre, mais presente, simplesmente por ter a companhia de alguém do lado dela. Porque eu acho que, assim, ela se sentia muito sozinha dentro da casa. Ela tinha muitas intrigas com a mãe dela, ela não gostava da mãe dela, ela preferia o pai dela, ela também não gostava muito da irmã dela, que é a Margot. Eu acho que por uma questão, assim, de independência, que a Anne, ela era muito mais independente do que as mulheres daquela época. O pensamento dela era muito mais, sabe, aberto, assim por dizer. E eu acho que ela sente uma raiva da mãe dela por causa disso. Na minha opinião, exclusiva minha opinião, ok? Então, tipo. E aí depois que ela começou a se aproximar do Peter, que ela começou a gostar do Peter, e ela foi atrás dele, e tipo. É uma coisa assim, incrível, sabe? Porque naquela época eu acho que era muito difícil de uma menina correr atrás de um menino que ela gosta. Eu acho que até hoje é meio tipo, nossa, você tá correndo atrás de um menino. Como se isso fosse uma coisa errada, sabe? Tipo, não é. Não é errado você correr atrás de alguém que você gosta. E ela coloca assim: minha vida agora é mais bela porque tem um novo sentido e todos os dias me espera uma alegria. E foi justamente no momento que ela estava subindo pra conversar com Peter. E aí tem alguns momentos que ela se sente muito presa e, tipo, ela se sente sufocada dentro daquela casa, sabe? E ela transmite isso perfeitamente. E só que teve uma parte no livro que ela se mostrou muito em paz consigo mesma e com tudo que estava acontecendo na sua volta. Eu acho que principalmente por causa da relação com o Peter. Eu não tô dizendo exclusivamente que ela se tornou alguém melhor por causa do Peter, mas com certeza é como se ele fosse um apoio para ela, sabe? E ela diz assim: enquanto puder erguer os olhos para o céu, sem medo, saberá que tem coração puro, e isto significa felicidade. Então, o fato é que ela ainda podia olhar para o céu, ela ainda tinha uma chance, sabe? Diferente de tantas outras pessoas que sofreram nesse momento. E tem uma parte que é muito interessante, eu gostaria muito de citar aqui com vocês, eu até fiz uma marcaçãozinha, que, tipo, é um pensamento dela que faz você refletir, porque nessa época ainda era março de 1944, então, tipo, é algo muito significante. Eu acho que ela já tava com 15 anos, eu acho. 15 anos. Tipo, não preciso de admiradores, mas sim de amigos. Não preciso de adoradores em troca de um sorriso, mas sim de alguém que dê valor à minha maneira de ser, ao meu caráter. Sei que assim terei menos gente à minha volta, mas não importa. O principal é que fiquem algumas pessoas de cara. Então, é meio que uma lição que ela dá pra todo mundo, né, gente? Tipo, super escutem os conselhos da doutora Anne Frank. Mas é algo assim que se faz refletir, porque ela dizia que antes de tudo isso acontecer, ela tinha muitos admiradores, ela tinha muitos amigos, e depois que isso aconteceu, tudo isso acabou. Porque antes dela fugir de casa, os judeus, eles foram separados da raça ariana, por assim dizer. E acredito eu que a maioria dos amigos dela eram judeus, e esses judeus, eles foram realmente pegos. E ela foi uma das que conseguiu fugir, e disso tudo, os únicos que restaram com ela foram poucos, sabe? Ela pensava em alguns, ela pensava como é que alguns poderiam estar. E esse fato dela pensar nessas pessoas é porque são pessoas que realmente fizeram a diferença na vida dela. E aí ocorre um fato, alerta, spoiler, pulem essa parte. A Margot gostava do Peter. E esse fato acabou abalando um pouco a relação das duas, na minha opinião. Apesar da Margot ter deixado o Peter livre pra Anne, dava pra perceber que a Margot gostava dele, mas era mais por uma questão de carência. Não que pela Anne não fosse, sabe? Mas a Margot parecia se importar menos com isso do que a Anne.
Lembra que no início do vídeo eu tinha falado sobre ela não gostar muito da vida que a mãe e a irmã dela levaram? Então, essa parte aqui do livro é a página 170, se alguém quiser relembrar. Ela tá bem aqui no finalzinho, nesse último parágrafo, e eu vou ler pra vocês. Quero vir a ser alguém. Não me agrada a vida que levam a mãe e a senhora Vandam, e todas essas mulheres que trabalham para mais tarde ninguém se lembrar delas. Além de um marido e um filho, precisam de mais alguma coisa a que possa me dedicar. Quero continuar a viver depois da minha morte, e por isso estou tão grata a Deus que me deu a possibilidade de desenvolver o meu espírito e poder escrever para imprimir o que em mim vive. E, tipo, tem várias partes onde ela deixa isso bem claro, que, tipo, ela não quer ser só mais uma. Por exemplo, essa aqui da página 179. Quero conquistar o meu lugar no mundo, trabalhar para a humanidade. Então, tipo, você percebe que ela meio que vai, né, desenvolvendo um espírito, assim, meio de militância, que é o que a gente chama hoje em dia, né? Então, ela era muito nova e, tipo, ela desenvolveu isso super bem. É uma coisa assim, se refletir, sabe? Uma coisa assim, a se espelhar. Aí no dia do... Ela especifica, gente, só pra vocês terem uma ideia. Ela especifica o horário. E ela não fazia isso nos outros. Domingo de manhã, pouco antes das 11 horas. 16 de abril de 1944. Ela beijou Peter. Foi o primeiro beijo da vida dela. E a partir daqui, o relacionamento deles começa a decair, na minha opinião. Ok? Eu achei que, tipo... Aqui só temos 2 marcações a mais, mas eu tô caçando outras coisas. Mas, na minha opinião, foi aqui, nesse momento, que o relacionamento dele começou a decair. Porque, apesar dela gostar dele, ela via que ela meio que tinha forçado ele a gostar dela, sabe? Então não foi alguma coisa muito legal. E agora ela simplesmente não via ele interessante. Ela se apaixonou pela idealização que ela fez dele. E não quer mais, sabe? E, gente, eu dei, tipo, uma revisada, assim, no livro. Só pra vocês terem uma ideia e não se arrependerem na hora de comprar, porque eu gostei muito do livro, pra ser sincera, apesar de não ser o que eu esperava. Ele é muito maravilhoso. Eu recomendo esse, eu recomendo também A Menina que Roubava Livros. E eu pretendo ler O Menino do Pijama Listrado, e se vocês gostarem, eu trago um vídeo também. Mas, como eu disse, se vocês leram A Menina que Roubava Livros e vão comprar o Diário de Anne Frank, como eu fiz, pela mesma influência, eu não recomendo porque... Quer dizer, eu recomendo, mas fiquem sabendo que a história é completamente diferente. Assim, a forma como ela é escrita, a forma como você vê o mundo à volta deles é totalmente diferente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, deixe seu like aqui embaixo. Me desculpe os atrasos de vídeo, mas esse ano tá realmente corrido, então é meio difícil editar e gravar o vídeo. Mas é isso. Falou.